Você já teve aquela sensação de que, por mais que faça tudo certo, nunca será suficiente para a própria família? Pois é. Eu vivi isso por anos. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que meus pais e minha irmã mimada olharam nos meus olhos, durante um jantar de celebração, e disseram que minha promoção significava que eu deveria pagar todas as contas deles. A nova regra da família. Como se eu fosse uma espécie de banco ambulante. Naquele momento, algo dentro de mim finalmente quebrou. E o que veio depois? Bom, até hoje eles pagam caro por terem me subestimado. Se você acha que já viu histórias de ingratidão familiar, espere até ouvir o que aconteceu quando eu disse não pela primeira vez na vida. Prepare-se. Essa história não tem volta. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu sempre soube que, na minha família, amor era uma moeda rara, e curiosamente eu era a única que nunca recebia troco. Me chamo Larissa, tenho 31 anos, e por muito tempo acreditei que se eu estudasse mais, trabalhasse mais e me esforçasse mais, meus pais finalmente me enxergariam. Mas nada do que eu fazia parecia suficiente. A frase preferida da minha mãe era: "Sua irmã sempre foi mais sensível, Larissa. Você aguenta mais." E assim, cada injustiça era empurrada para cima de mim como se fosse obrigação natural carregar o peso da casa. Minha irmã, Bianca, 2 anos mais nova, cresceu sendo tratada como um objeto frágil e precioso. Tudo dela vinha com acolhimento, aplausos, elogios exagerados. Tudo meu vinha com cobranças. Eu estudava em silêncio enquanto ela exigia atenção. Eu dividia meu salário para ajudar nas contas enquanto ela gastava o dela em roupas, viagens baratas e saídas de fim de semana. E ainda assim, na cabeça dos meus pais, ela era a que precisava de cuidado. A verdade é que eu cresci sozinha dentro de casa. Ajudando em tudo, trabalhando desde cedo, aprendendo a não pedir nada porque pedir era sempre interpretado como ingratidão. Mesmo assim, eu segui em frente. Estudei, me formei em administração e consegui uma vaga disputada em uma empresa de tecnologia em São Paulo. Trabalhei dobrado, virei noites, aprendi o que ninguém tinha paciência de me ensinar. E finalmente, depois de anos, fui promovida a gerente de operações, um salto enorme, tanto profissional quanto financeiro. Eu estava orgulhosa. De verdade. Pela primeira vez, imaginei que talvez, só talvez, meus pais ficassem felizes por mim. Engano meu. O jantar que eles mesmos chamaram de celebração acabou se tornando a noite que dividiria minha vida em 2 partes, antes e depois. Minha mãe fez frango assado, o prato preferido da Bianca, e meu pai abriu uma cerveja como se fosse anunciar um prêmio. Só que o prêmio não era para mim. Assim que me sentei, meu pai limpou a garganta. Ele sempre fazia isso antes de soltar uma sentença. Sua promoção significa que você vai pagar por tudo agora, Larissa. Nós e sua irmã precisamos da sua ajuda. Eu congelei. Literalmente. Ainda segurava o guardanapo quando Bianca, recostada na cadeira como se estivesse num trono, completou: "Nova regra, mana, você paga nossas contas." Elas disseram isso com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo. Sem debate. Sem pedido. Sem considerar que eu também tinha meus planos, meus sonhos, minha própria vida. Ali, naquela mesa, diante da arrogância confortável deles, senti uma calma estranha. Uma clareza que nunca havia sentido antes. Tudo que eu tinha guardado por anos, frustração, silêncio, exaustão, se reorganizou dentro de mim como peças de um quebra-cabeça finalmente encaixando. Eu respirei fundo e disse, sem elevar a voz: "Isso jamais vai acontecer." Bianca riu como se eu estivesse brincando. Meus pais ficaram boquiabertos. E eu, pela primeira vez, não me encolhi. Foi naquele momento que percebi algo poderoso: eu não precisava mais ser a filha perfeita. Não precisava ser o pilar da casa.
Não precisava salvar quem nunca moveu um dedo para me apoiar. A partir dali, cada um deles enfrentaria as próprias escolhas sem poder usar meu nome como escudo. Eu só não imaginava o quão rápido as consequências viriam, e como cada uma revelaria verdades que minha família passou a vida escondendo. Quando eu disse que aquilo jamais aconteceria, o silêncio que caiu na mesa foi quase físico. Minha mãe parou com a colher no ar, meu pai franziu o senho como se eu tivesse cometido uma blasfêmia, e Bianca deixou escapar um riso debochado, achando que eu estava fazendo charme antes de ceder, como sempre. Mas eu não cedi. Pela primeira vez, eu me levantei da mesa sem baixar os olhos. Larissa, volte aqui agora, meu pai ordenou, com aquela voz que na minha infância significava castigo. Eu virei de costas. Eu não devo nada a vocês. Aquilo pareceu atingi-lo mais do que qualquer grito. Minha mãe largou a colher na travessa, o metal batendo no vidro. Como assim não deve? Tudo o que fizemos por você. Vocês não fizeram por mim. Vocês fizeram porque era conveniente. E agora querem usar minha promoção como renda familiar. Não vai acontecer. Bianca bufou. Nossa, que dramática. É só pagar umas contas. Você tem dinheiro. É, tenho. E vou usar para mim. Não para bancar a irresponsabilidade de vocês. Seguiu um caos de vozes sobrepostas. Meu pai dizendo que eu estava ingrata, minha mãe chorando sem lágrimas, Bianca falando que eu queria aparecer. Eu estava calma. Estranhamente calma. A decisão já tinha sido tomada antes mesmo que eles percebessem. Quando saí pela porta da frente, senti o ar da noite como se estivesse livre depois de anos respirando preso dentro de uma caixa. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de mensagens. Você deixou sua mãe arrasada. Volte aqui e peça desculpas. Você assumiu um compromisso moral. E, claro, de Bianca, não esquece as contas do meu cartão, tá? Fecha amanhã. Foi essa última que me fez rir. Não de humor, mas de incredulidade. Elas realmente acreditavam que ainda tinham poder sobre mim. Naquela mesma semana, tomei decisões práticas. Tirei o nome dos meus pais como autorizados no meu plano de saúde, cancelei a transferência automática que eu fazia para ajudar nas despesas da casa, despesas infladas, diga-se, bloqueei Bianca no aplicativo do meu banco, sim, ela tinha acesso porque dizia que era só para emergências. A única emergência ali era eu. 2 dias depois, minha mãe apareceu no meu trabalho sem avisar. Ela entrou no saguão da empresa como se estivesse indo à padaria. Eu a vi pela porta de vidro e senti o ar travar. Ela sempre soube usar a vergonha como arma. Larissa. Precisamos conversar. Mãe, aqui não. Você enlouqueceu? Como pode simplesmente cortar tudo? Somos sua família. Os olhares dos recepcionistas me queimavam pelas costas. Minha mãe aumentava a voz de propósito. Eu não vou financiar vocês, falei baixinho. Você vai destruir nossa vida. Sua irmã não tem como se manter sem você. Isso não é problema meu. Ela regalou os olhos como se eu tivesse confessado um crime. Quando percebeu que eu não iria ceder, fez a cena final, pôs a mão na testa, fingiu que ia desmaiar e disse: seu pai vai infartar de preocupação. Você quer carregar essa culpa? Não. Eu não queria carregar culpa nenhuma, e finalmente percebi que não precisava. A partir daquele dia, minha mãe começou uma espécie de campanha informal contra mim. Ligava para tias, primas, vizinhos, dizendo que eu tinha virado a cabeça e abandonado a família. Minha caixa de mensagens encheu com recados cheios de julgamento. Mas nada disso me atingia mais. Era como se eu tivesse colocado uma distância emocional que deveria ter existido desde sempre. Bianca, por outro lado, entrou em modo ataque. Ela me mandou uma mensagem enorme dizendo que eu era cruel, egoísta e invejosa. Segundo ela, eu queria vê-la fracassar. Fracassar? Ela sequer tentava alguma coisa para começar. Mas o golpe real veio 2 semanas depois, quando recebi um e-mail do setor jurídico da empresa.
Sua mãe procurou o RH dizendo que depende financeiramente de você e solicitou informações sobre seu salário e benefícios. Eu congelei na mesa. Ela tinha ultrapassado qualquer limite. Respirei fundo e respondi ao RH: trata-se de uma tentativa de manipulação familiar. Não autorizo absolutamente nada. No momento em que enviei, percebi que aquela guerra emocional estava apenas começando, e que as primeiras consequências para eles logo viriam. Muito antes do que eu imaginava. Eu achava que a invasão da minha mãe no meu trabalho tinha sido o auge, mas estava enganada. Aquilo tinha sido só o prenúncio. O verdadeiro terremoto começou quando meus pais perceberam que o dinheiro não voltaria, e que desta vez eu não mudaria de ideia. Na terceira semana após o jantar, recebi uma ligação desconhecida. Atendi achando que fosse algo do trabalho, mas ouvi meu pai do outro lado, a voz grave, carregada de indignação. Larissa, acabou a brincadeira. Venha aqui em casa hoje. Precisamos resolver isso como adultos. Eu respirei fundo. Eu estou resolvendo como adulta. Vocês é que não querem aceitar limites. Limites? Ele rosnou. Você acha que pode virar as costas para quem te criou? Criar não é usar. E foi isso que vocês fizeram durante anos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, veio a frase que eu sempre soube que um dia apareceria: se você não ajudar, vamos perder a casa. É isso que você quer? Sua mãe está desesperada. Perder a casa? Eles sempre usaram essa ameaça como se fosse uma bomba nuclear, mas naquela hora eu percebi que não era verdade. O tom dele denunciava que havia outra coisa escondida. Uma tensão, uma hesitação. O que realmente está acontecendo? Perguntei. Ele respondeu rápido demais: nada. Só pague o que deve. Desliguei. E, pela primeira vez, senti que eles estavam omitindo algo muito maior do que contas atrasadas. No dia seguinte, quem me procurou foi Bianca. Chegou no meu condomínio, sem avisar, claro, como se fosse um direito adquirido. O porteiro me ligou, confuso: Dona Larissa, sua irmã está aqui. Disse que é urgente. Eu desci sabendo que não seria nada bom. Bianca estava na frente do prédio, óculos escuros enormes, a expressão típica de quem queria parecer uma vítima injustiçada. Podemos conversar? Ela disse, cruzando os braços. Rápido. Estou indo trabalhar. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer uma grande revelação. Eu preciso de você. Eu não respondi. Esperei. Ela nunca falaria isso à toa. O apartamento onde eu estava morando, eu perdi. Eu arqueei a sobrancelha. Perdeu? A dona colocou ordem de despejo. Disse que eu estava atrasada demais. Bom, isso não era nenhuma surpresa. Bianca gastava mais do que ganhava e ainda vivia como se tivesse um patrocinador eterno, no caso, eu. E o seu emprego? Ela desviou o olhar. Eu pedi demissão. Eu respirei fundo. Era impressionante como ela conseguia destruir qualquer oportunidade que recebia. Então agora você quer que eu pague outro aluguel? Eu quero que você me ajude. Você é minha irmã. Não tem ninguém mais. Aquela frase mexeu comigo, mas não como ela imaginava. Eu respondi com a calma que aprendi a cultivar: Bianca, eu vou te dizer algo que você nunca ouviu na vida: responsabilidade existe. Você é adulta. Não vou te carregar como nossos pais fizeram. Ela tirou os óculos escuros, mostrando os olhos vermelhos. Eu não sei viver sozinha. Você sabe. Eu não. Foi aí que tudo fez sentido. Bianca não era só mimada. Ela era incapaz de enfrentar a vida porque meus pais nunca permitiram que ela enfrentasse. Era uma adulta infantilizada pela criação que recebeu. Mas isso não significava que eu precisava ser seu escudo. Eu posso te orientar, falei. Posso te ajudar a montar orçamento, currículo, procurar trabalho. Mas não vou te sustentar. Ela fez uma careta, como se eu tivesse oferecido podridão.
Trabalho? Currículo? Sério, Larissa? Eu não nasci para isso. E foi embora batendo o pé. À noite, recebi uma mensagem do meu tio, irmão mais velho do meu pai. Ele nunca se metia em nada, então aquilo me surpreendeu. Larissa, preciso que você me ligue. É urgente e é sobre a situação na casa dos seus pais. Só posso falar por ligação. Meu estômago revirou. Liguei imediatamente. Ele atendeu com a voz pesada, séria. Larissa, você precisa saber de uma coisa. Seus pais fizeram um empréstimo enorme no ano passado. Muito acima do que podiam pagar. Meu coração acelerou. Quanto enorme? Mais de 80 mil reais. Eu me sentei no sofá, sem ar. Por quê? Acreditaram que você ia ajudar naturalmente quando fosse promovida. Contaram isso para a família inteira. Disseram que você estava preparada para assumir tudo. E agora, estão desesperados. O chão sumiu por alguns segundos. Não eram contas simples. Não era descuido. Era aposta. Eles tinham apostado meu futuro financeiro, e minha vida, como garantia. E mais, meu tio continuou. Eles estão com medo de você descobrir. Estão dizendo que você os abandonou porque é fria e ingrata. Eu fechei os olhos. Respirei devagar. E percebi algo cristalino: aquela família não estava afundando por minha causa. Eles estavam afundando porque se apoiaram em mim como se eu fosse chão, e nunca fui. Desliguei o telefone e fiquei parada no escuro do meu apartamento, sentindo o peso daquela revelação. Meu coração batia firme, não de medo, mas de clareza. Eles tinham tomado uma decisão irresponsável, egoísta e calculada, confiando que eu não teria coragem de dizer não. E agora, pela primeira vez, estavam sentindo o impacto da própria escolha. Mas aquilo ainda não era tudo. Eu sentia que havia algo maior vindo, um desmoronamento que ninguém lá em casa estava preparado para enfrentar. E, desta vez, eu não seria o colchão para amaciar a queda. Passei a noite em claro depois da conversa com meu tio. Não era raiva, era lucidez. Uma lucidez que eu nunca tinha permitido que chegasse à superfície. Cada peça do quebra-cabeça finalmente se encaixava: o desespero forçado, a chantagem emocional, a nova regra imposta no jantar, tudo fazia sentido. Meus pais não estavam pedindo ajuda. Eles estavam tentando evitar o colapso de uma burrada monumental que cometeram contando com o meu dinheiro. Quando amanheceu, eu já sabia que aquela história ainda tinha muito a desdobrar. Só não imaginava que Bianca seria o estopim do próximo desastre. Naquela manhã, recebi uma mensagem simples dela: Bianca, você vai se arrepender disso. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma frase dramática, nenhum pedido. Apenas ameaça. Não era o tipo de coisa que eu levava a sério vindo dela, mas ainda assim, algo me incomodou. Uma hora depois, o RH da minha empresa me chamou para uma reunião urgente. Meu coração acelerou. Entrei na sala e encontrei a gerente de RH e o diretor jurídico. Os dois com expressões formais demais para uma quarta-feira qualquer. Larissa, precisamos conversar sobre um e-mail que recebemos hoje cedo. A gerente deslizou o notebook para mim, mostrando uma mensagem longa, assinada por Bianca. Minha irmã Larissa está emocionalmente instável e tem histórico de agressividade. Tenho medo do que ela pode fazer. Ela não está em condições de tomar decisões financeiras e pode colocar a empresa em risco. Por favor, investiguem. Eu fiquei em silêncio. Não sabia se ria ou gritava. Bianca tinha tentado me desestabilizar no trabalho. Na minha carreira. No único lugar onde eu sempre fui reconhecida pelo que eu fazia, e não pelo que eu podia pagar. A gerente de RH respirou fundo: Larissa, sabemos que isso parece uma tentativa de retaliação familiar. Mas a empresa tem a obrigação de apurar. A palavra apurar ecoou na minha mente como um trovão. Eu respirei fundo e mantive a voz firme: Bianca não está preocupada comigo. Ela quer me atacar porque eu finalmente não cedi às exigências da família.
Isso é parte de um ciclo de manipulação que começou há muitos anos. Expliquei tudo, sem floreios. O jantar. As tentativas de controle. A visita da minha mãe. O empréstimo descoberto pelo meu tio. O ataque desesperado da Bianca. A gerente me ouviu atentamente. O diretor jurídico balançou a cabeça. Fique tranquila. Está claro que é uma tentativa de dano moral. Não haverá investigação. Mas recomendo que limite ainda mais o contato com ela. Eu agradeci e saí da sala com as mãos tremendo. Não era medo. Era o choque de ver até onde minha irmã estava disposta a ir para manter o ciclo que sempre favoreceu ela. No fim da tarde, enquanto eu ainda processava tudo, meu tio me ligou de novo. Larissa, aconteceu outra coisa. Seus pais colocaram a casa à venda. A notícia me atingiu como uma onda gelada. Venderam? Mas por que agora? Porque o banco está pressionando. O empréstimo entrou em fase de cobrança avançada. Eles não têm como pagar. Eu fechei os olhos, tentando absorver a gravidade daquela situação. A casa onde cresci não era só um imóvel, era o símbolo da narrativa que meus pais construíram durante anos, a família perfeita, a filha rebelde, a irmã boazinha. Agora tudo estava ruindo. E tem mais, meu tio continuou, hesitante. Eles disseram para a corretora que você vai intervir se as coisas ficarem piores. Estão deixando claro que estão esperando você correr atrás. Claro. Mesmo diante de um colapso financeiro causado por eles mesmos, a fantasia continuava, a filha rejeitada como tábua de salvação. Não dessa vez. Naquela mesma noite, Bianca apareceu no portão da casa dos meus pais e alguém filmou. A rua inteira já sabia da situação, e vizinhos adoram um drama alheio. O vídeo chegou até mim pelas redes sociais, Bianca chorando, berrando que não era justo, que a família estava sendo destruída e que a culpa era minha. Ela gritava tanto que parecia prestes a perder a voz. Meus pais, na varanda, tentavam consolá-la, e ao mesmo tempo reforçavam a versão de vítimas da minha crueldade. As pessoas filmavam, cochichavam, comentavam. Foi então que percebi algo. Pela primeira vez, a imagem perfeita da minha família estava rachando diante de outras pessoas. E isso, para meus pais, era pior que qualquer dificuldade financeira. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Não para pedir desculpas, mas para exigir, venha aqui agora. Você tem a obrigação moral de consertar o que fez. Ela falava como se eu tivesse causado um terremoto, não como se ela tivesse cavado um buraco de 80 mil reais. Eu não fiz nada, respondi. Vocês é que tomaram decisões irresponsáveis esperando que eu salvasse tudo. Larissa, você está destruindo sua irmã. Bianca se destrói sozinha. Ela nunca aprendeu a lidar com a própria vida porque vocês nunca ensinaram. Minha mãe ficou muda por um instante. Depois, cuspiu a frase que sintetizava perfeitamente quem ela era: você só existe porque nós permitimos. Eu sorri, não de alegria, mas de libertação. Então considere essa permissão revogada. A partir de agora, eu existo por mim. Não por vocês. E desliguei. Naquela noite, fiz algo que nunca tive coragem antes. Bloqueei os três, mãe, pai e Bianca, do meu telefone, do e-mail, de tudo. A paz que senti não era leve. Era densa. Era uma paz que vem depois de uma tempestade longa, cansativa e barulhenta. Mas eu sabia, a tempestade deles estava só começando. E, pela primeira vez, não teria nada a ver comigo. Depois de bloqueá-los, eu esperava que as coisas sossegassem um pouco. Ingenuidade minha. Na minha família, silêncio nunca significou paz, significava movimentação nos bastidores. E com meus pais desesperados e Bianca emocionalmente instável, eu sabia que não ficaria muito tempo sem alguma nova tentativa. Ela veio através de terceiros. Na semana seguinte, minha caixa de entrada começou a receber mensagens de números desconhecidos, todas com o mesmo tom dramático e acusatório. Eram tias, primos distantes, vizinhos que eu mal conhecia. Todos repetindo a mesma narrativa: sua mãe está sofrendo muito.
Seu pai está doente de preocupação. Bianca está em depressão profunda. Sua família precisa de você. Era quase como se tivessem preparado um script coletivo. E eu sabia exatamente quem estava por trás. Mas o mais surpreendente não foram as mensagens. Foi quem não mandou mensagem. Minha avó paterna. Ela não se envolvia em confusão. Era discreta, observadora, e tinha uma forma particular de registrar o que acontecia na família. Para o bem ou para o mal, meu pai respeitava a opinião dela, mesmo que nunca admitisse. Foi ela quem me ligou de forma direta, sem rodeios: Larissa, precisamos conversar. Mas não aqui. Venha à minha casa amanhã de manhã. Havia uma urgência discreta naquela voz. Aceitei imediatamente. A casa da minha avó sempre foi o oposto da casa dos meus pais. Silenciosa, organizada, sem o cheiro constante de dramas prestes a explodir. Quando cheguei, ela já estava sentada na varanda, tomando café preto. Sente-se, minha filha. Eu me sentei. Ela observou meu rosto como se estivesse mapeando minhas emoções. Estão te infernizando, não é? Concordei. Ela suspirou, profundamente. Seu pai sempre foi orgulhoso demais para assumir erros. E sua mãe, manipuladora demais para admitir intenções. Bianca é resultado dos dois. Eu respirei, ouvindo atentamente. Eles te pintaram como vilã para todo mundo, minha avó continuou. Mas aqui ninguém é bobo. A família percebe mais do que dizem. O problema é que a máscara começou a cair para eles também. Me inclinei um pouco, surpresa. Como assim? Ela mexeu o café devagar, olhando para longe. Os vizinhos estão comentando. Aquela cena da Bianca no portão viralizou. Seu pai anda gritando na rua. E sua mãe vive dizendo que você destruiu a família, o que só fez o pessoal perceber que há mais coisa errada ali. Eu fiquei em silêncio. Era estranho, mas libertador, saber que a narrativa deles estava finalmente rachando. Minha avó colocou a xícara na mesa e disse, com uma firmeza que não parecia combinar com sua idade: você fez o certo. E deveria ter feito antes. Aquelas palavras foram como um abraço sem toque. Não carregue o peso deles, ela continuou. Seu pai e sua mãe escolheram se endividar. Escolheram apostar em você como se sua vida fosse garantia. Bianca escolheu não crescer. Cada um deve agora colher o que plantou. Uma parte de mim queria chorar. Outra queria sorrir. Mas eu só respirei fundo e deixei a calma vir. E mais uma coisa, minha avó acrescentou. Eles ainda não chegaram no fundo do poço. O que falta acontecer? Perguntei. Ela me olhou por um longo segundo. O banco está prestes a tomar a casa. E eles ainda estão acreditando que você vai aparecer para impedir. Meus dedos gelaram na hora. Eu sabia que a casa era importante para eles, mas não pelo motivo óbvio. Era orgulho. A fachada da família perfeita. A prova visual de que tinham vencido. Perder a casa seria como perder a própria máscara. E Bianca? Perguntei. Minha avó resmungou. Arrumou um emprego temporário num café, mas vive faltando. Já brigou com 2 colegas e disse para todo mundo que só está ali porque você a abandonou. Suspirou. Mas, pela primeira vez, ela está tendo que fazer algo sozinha. Mesmo que mal feito. E isso está mexendo com ela. Eu fiquei pensando nisso por um tempo. Bianca sempre viveu numa bolha criada pelos meus pais, onde nada tinha consequências reais. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse sentindo o peso da vida adulta. Mas isso não justificava a crueldade dela. A tentativa de sabotar meu trabalho ainda ardia. Era uma ferida que não cicatrizava tão rápido. Quando voltei para casa naquele dia, encontrei 2 envelopes no chão do meu apartamento, cartas físicas, coisa que quase ninguém usa mais. Um com a caligrafia da minha mãe. Outro, surpreendentemente, com a do meu pai. Abri primeiro o da minha mãe.
Era um ataque disfarçado de apelo. Você nos deixou à própria sorte. Nunca pensei que uma filha minha fosse capaz disso. O mínimo que você poderia fazer é honrar quem te colocou no mundo. A casa vai ser tomada. Bianca está adoecendo. Não sei como você dorme sabendo disso. Respirei fundo. Guardei a carta sem responder. Abri então a do meu pai. Era curta. Direta. Quase fria. Você decidiu não fazer parte da família. Tudo bem. Mas saiba que, quando tudo desmoronar, não apareça querendo apoiar. Não temos mais filha. Aquela frase deveria ter me machucado. Mas a verdade? Ela teve o efeito contrário. Percebi ali que eles nunca me enxergaram como filha, apenas como recurso. E algo dentro de mim finalmente se soltou. Descansou. Se libertou. À noite, sentei na varanda do meu apartamento, olhando a cidade iluminada. Pela primeira vez em meses, senti como se respirasse sem o peso de correntes invisíveis. Mas, no fundo, eu sabia, a verdadeira queda deles ainda estava chegando. E seria inevitável. Porque tudo o que construíram, a imagem, o orgulho, a manipulação, sempre foi sustentado por uma única coisa, a certeza de que eu nunca teria coragem de cortar os laços. Eles só esqueceram um detalhe: a filha rejeitada aprende cedo a sobreviver sozinha. E quando ela finalmente se liberta, não existe tempestade capaz de fazê-la voltar. A queda final da minha família não aconteceu com gritos, brigas ou escândalos, aconteceu em silêncio. Silêncio de desistência, silêncio de consequências, silêncio de escolhas que finalmente voltaram para eles como um eco inevitável. A primeira notícia veio por mensagem do meu tio: a casa foi oficialmente retomada pelo banco. Quando li, senti uma pontada no peito, mas não era dor. Era luto por uma história que eu sempre quis que tivesse sido diferente, mas que finalmente mostrava sua verdadeira face. Aquela casa nunca foi um lar para mim. Era apenas um cenário onde eu aprendi a sufocar sentimentos para caber em expectativas que nunca foram minhas. Eles tiveram 30 dias para desocupar. 30 dias para aceitar que a aposta que fizeram, que apostando a minha vida, meu futuro e meu dinheiro, tinha falhado. E falhado por culpa deles, não minha. Soube que no dia da entrega das chaves, minha mãe chorou na calçada enquanto meu pai culpava o banco desumano. Em momento algum mencionaram o empréstimo fora de controle, a irresponsabilidade, ou o fato de terem tomado decisões sozinhos, achando que poderiam me forçar a pagar depois. Bianca, por sua vez, fez um escândalo na rua, acusando os vizinhos de não ajudarem, como se a responsabilidade fosse coletiva e não fruto de anos de fuga e comodismo. Mais tarde, descobri que ela teve que se mudar para um pequeno quarto alugado nos fundos da casa de uma conhecida. Um quarto simples, sem luxo, sem ar-condicionado, sem privilégio, o tipo de lugar onde a vida finalmente cobra maturidade. E cobrou caro. 2 semanas depois da desocupação, recebi uma notificação judicial. Meu coração acelerou por um segundo. Mas não era processo, era um comunicado formal avisando que meu nome não aparecia em nenhuma dívida relacionada à casa. Quase ri. Meus pais realmente acreditaram que poderiam me envolver sem meu consentimento. Mais tarde, minha avó me ligou. Eles estão tentando se reorganizar, ela disse. Mas ainda não entenderam que você não vai voltar. E nunca voltarei, respondi, sem hesitar. Ela suspirou, com aquela mistura de tristeza e força que só pessoas mais velhas carregam. Você fez o certo, Larissa. Às vezes, o certo é solitário. Mas ainda assim é certo. Aquelas palavras me acompanharam por dias. Com o passar das semanas, a vida começou a ganhar um ritmo diferente. Eu percebi que a ausência deles era, na verdade, um espaço enorme que se abria dentro de mim. Um espaço onde cabiam coisas novas, descanso, escolhas próprias, silêncio que não machucava. Comecei a frequentar aulas de yoga, voltei a ler livros que abandonei anos atrás, cozinhei para mim mesma sem o peso de agradar ninguém. A minha conta bancária finalmente passou a refletir o meu trabalho, e não o buraco financeiro emocional de toda uma família. Bianca tentou me contactar uma última vez.
Um e-mail curto, sem ameaças, sem ironias. Sei que errei. Mas quero entender como seguir em frente sem depender de ninguém. Não quero dinheiro. Só orientação. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos. Pela primeira vez, não havia manipulação. Não havia ataque. Não havia chantagem. Não respondi. Não por crueldade, mas porque entendi algo essencial: não era meu papel guiá-la. Ela precisava aprender sozinha. E, pela primeira vez na vida dela, estava aprendendo. Meus pais, por outro lado, nunca mais tentaram contato. Nem pedido de desculpas, nem mensagem velada, nem sinal. Para eles, eu tinha deixado de existir. E sabe o que eu descobri? Estar morta para quem me matou emocionalmente por anos foi, paradoxalmente, meu renascimento. Hoje, quando olho para trás, não vejo tragédia, vejo libertação. Vejo a mulher que eu me tornei quando parei de lutar por um amor que nunca existiu. Vejo a força que descobri quando entendi que família não é quem divide sangue, mas quem não drena sua vida. Eu perdi pais e irmã. Mas ganhei a mim mesma. E essa foi a primeira vez, em 31 anos, que finalmente me senti inteira. A filha rejeitada, usada, diminuída. Essa ficou no passado. A mulher que surgiu depois não carrega culpas, nem correntes, nem obrigações inventadas. Ela carrega apenas liberdade. E nunca mais voltará para as mãos de quem tentou quebrá-la. Se essa história mexeu com você, já aproveita e deixa o seu like, isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. E se você gosta de histórias fortes como essa, cheias de superação, coragem e limites sendo colocados no lugar certo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Agora me conta uma coisa importante: você faria o mesmo que a Larissa fez? Você teria coragem de cortar laços e finalmente priorizar a sua própria paz diante de tanta manipulação e injustiça familiar? Quero muito saber sua opinião. E antes de ir embora, deixe aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando, e claro, vou passar lá para deixar um coração no seu comentário. Compartilhe esta história com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo pode ser o começo da libertação de alguém. Obrigado por estar aqui e por fazer parte dessa comunidade tão incrível. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.